Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje a gente vai dar continuidade aí sobre as regiões, estudando hoje a região sudeste. Vamos conhecer aí suas principais características. Então, de início temos aí o mapa da região, né, trazendo aí seus estados. Temos aí Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O mapa mostra aí, né, uma característica de cada um dos estados, né? Então, é formada por apenas 4 estados. Lembrando aí que é a região mais populosa e também mais desenvolvida do Brasil. Então, em relação às suas características gerais, temos aí, é a região mais desenvolvida do país, sendo responsável por cerca de 50% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo aquilo que é produzido dentro do país. Possui os maiores centros industriais, cerca de 60% da produção, né, está localizada na região sudeste, e financeiros do Brasil. O Sudeste ele é responsável por mais de 70% do valor da transformação industrial do país. Encontramos as duas cidades globais ou metrópoles internacionais do país. Quais são elas? São Paulo e Rio de Janeiro, né? São aí as duas cidades, né? Os dois estados mais desenvolvidos aí da região sudeste. Em relação aos seus aspectos físicos, né, temos aí o clima. O clima dessa região, ele é em maior parte tropical, que se divide em tropical úmido nas áreas litorâneas e nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, e tropical de altitude em São Paulo e Minas Gerais. O estado de São Paulo é cortado pelo Trópico de Capricórnio, o que faz com que uma parte mais ao sul do estado sofra influência do clima subtropical, né? Então, aí na região sudeste há uma variedade de clima, mas destacando aí, observem o mapa, o clima tropical, com a presença também do tropical de altitude e do clima subtropical aí mais ao sul, né? Então, observando o mapa, percebemos aí esses 3 tipos de clima que se destacam na região sudeste. Em relação à sua vegetação, tem aí o grande destaque, né? A Mata Atlântica, temos aí floresta amazônica, matas intermediárias, manguezais e restinga, mata de araucária, mata de cocais, caatinga, campos, cerrado, complexo do Pantanal e também pampas, né, que se destaca aí nessa região. Então, observando aí o mapa, né, a gente percebe que há uma grande presença aí floresta amazônica na região. Há também uma presença de matas intermediárias, mata atlântica, de campos, né, do cerrado e também da caatinga. Então, a caatinga também está presente aí na região sudeste. Então, em relação à vegetação, há uma grande variedade aí também na região sudeste do país, né? Em relação ao seu relevo, a maior parte do relevo da região, ele encontra-se aí acima de 500 metros de altitude. Esse fato aí, ocasionado à localização, explica a predominância do clima tropical de altitude em grande parte do território, onde na parte oriental da região destaca-se a Serra do Mar e também da Mantiqueira. Em alguns trechos, as elevações se encontram bastante próxima do litoral, o que favorece a formação de chuvas orográficas, que são aquelas chuvas que encontram pela frente uma barreira natural, né? Uma das características mais marcantes do relevo do Sudeste é a formação de um conjunto de serras de topos arredondados, que se assemelham aí a meias laranja. Essas feições de relevos não se limitam ao sudeste, elas se estendem por todo o trecho leste do território brasileiro, de norte a sul. A paisagem que se forma recebe o nome de mares de morros, né? Os mares de morros aí, grande destaque, né, para a região sudeste. Então, gente, em relação aí ao relevo da região, destaca-se aí os planaltos, né, planícies e também depressões aí na região sudeste.
Em relação à hidrografia, destaque aí para as bacias Platina, pegando o rio Paraná, que é a junção dos afluentes dos rios Parnaíba e do Rio Grande. Existe também a nascente do Rio São Francisco, que nasce aí na Serra da Canastra, em Minas Gerais. A bacia do leste e também a bacia do sul-sudeste. Então, essas bacias é de suma importância aí na rede hidrográfica da região sudeste. Lembrando aí, né, a nascente do Rio São Francisco, o Rio São Francisco é muito importante aqui para a região nordeste. Só lembrando aí, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, mas sua importância maior é aqui na região nordeste. Em relação à população, a região sudeste é a de maior população e também a expectativa de vida é de 69,2 anos. Então, é a quantidade de anos, né, que o pessoal aí consegue viver, uma média. É também a região com a maior densidade demográfica, 76,31 habitantes por quilômetro quadrado. E o mais alto índice de urbanização, 89,3%. Abriga aí as 3 mais importantes metrópoles nacionais. Quais são essas metrópoles? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, em relação à população, o Sudeste, né, é a que possui aí a maior população do país. A concentração populacional, além da concentração econômica, né, ocorreu também a concentração populacional. A região é a mais populosa, com cerca de 72 milhões de habitantes, que corresponde aí a 40% da população do país. Apresenta a maior densidade demográfica do país também, sendo que 92% da população se encontra no meio urbano, né? Então, muitas pessoas foram atraídas aí para a região sudeste, devido aí ao surgimento das indústrias, né, que surgiram aí na região sudeste do país, e aí muitas pessoas se deslocaram das outras regiões para a região sudeste, causando aí um aglomerado de pessoas, né, uma grande concentração populacional. Temos aí o mapa, um gráfico mostrando aí, né, a população do país dividido por regiões. E, em primeiro lugar aí temos a região sudeste, né, como aí a mais populosa. Seguida temos aí a região, vamos lá, temos a região nordeste e temos a região sul. Depois vem aí a região centro-oeste e a região norte, né, que são aí as menos populosas do país. Em relação à economia, é muito diversificada. Essa região pertence aí à maior região geoeconômica do país em termos de economia. Na agricultura, o setor agropecuário apresenta-se muito desenvolvido e extremamente diversificado. A existência de um setor agrícola forte nessa região deve-se aí à existência de vastos solos férteis, a terra roxa. Destacam-se na produção agrícola regional a cana-de-açúcar, a soja e a laranja. Então, na região sudeste, possui aí essa terra roxa, né, que é aqueles solos férteis, onde teve um grande impulso aí o cultivo da cana-de-açúcar, né, e aí posteriormente destacaram-se outras produções agrícolas, como a soja, né, a laranja, grande destaque aí na agricultura da região sudeste. Em relação à pecuária, também tem grande destaque na região, sendo o seu rebanho bovino o segundo maior do país. A grande produção de carne bovina, pecuária de corte e suína permite aí a instalação e também o desenvolvimento de frigoríficos e indústria de laticínios, que é a pecuária leiteira. A criação de aves, avicultura e também a produção de ovos são os maiores do país, aproximadamente 40% do total nacional, concentrando-se no estado de São Paulo. Então, a pecuária, gente, ela tem aí uma grande importância também para a região sudeste, onde aí o rebanho bovino é o segundo maior
do país, né? A grande produção de carne bovina, que é a pecuária de corte, e suína permite aí a instalação e também o desenvolvimento de frigoríficos e indústria de laticínios, pecuária leiteira. Em relação à distribuição das indústrias no Sudeste, como é que está essa distribuição? Bem, a concentração está nos centros urbanos, região metropolitana de São Paulo, né, que é a maior área industrial da América Latina, Rio de Janeiro e São Paulo é as megalópolis brasileiras, né, centro econômico do país, as duas aí, Belo Horizonte possui aí a terceira maior aglomeração industrial do país. Então, temos aí São Paulo e Rio de Janeiro, conhecidas como as megalópolis brasileiras, que possui aí o coração econômico do país. E em seguida temos Belo Horizonte, com a maior aglomeração industrial do país. Em relação à desconcentração industrial, é o nome dado ao processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento das indústrias nos centros urbanos, como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades, instalando novas unidades de produção em cidades menores, geralmente localizada no interior. Bem, gente, essa desconcentração industrial é que antes, né, todas as indústrias estavam localizadas na região sudeste. E aí, com o passar do tempo, essas indústrias elas foram se espalhando para o restante do país, para as demais regiões. E aí ficou conhecido como desconcentração industrial, porque tirou aquela centralização da região sudeste e várias indústrias foram instaladas em outras regiões do país. Unidade de conservação da região sudeste. Criado em 1970 e ampliado em 2010, o Parque Estadual Serra do Mar, PESMA, né? Que é a maior unidade de conservação de toda a Mata Atlântica. Suas florestas abrigam aí e protegem centenas de espécies de aves e outros animais ameaçados, como felinos e também primatas. Com a finalidade de assegurar a proteção integral aos mananciais, o PESMA contribui também para o equilíbrio climático e a estabilidade das encostas, né? Então, quando falamos em unidade de conservação, são aquelas áreas que possuem uma proteção, né, por lei, para que elas não sejam destruídas, para que elas não sejam desmatadas. E se vocês perceberem, todas as regiões possuem essas unidades de conservação, que são aquelas áreas, como eu já falei, que são protegidas, né, por órgãos, por lei, para que o ser humano não destrua a vegetação, para que as espécies não entrem em extinção, né? Então, a região sudeste também traz aí as suas unidades de conservação, de proteção. Gente, sobre a região sudeste, né, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido o assunto e até a nossa próxima aula.